você, aqui é o Carlos Valentim te dando boas-vindas a mais um programa Dicas Tributárias. No vídeo passado nós começamos a falar sobre planejamento, falamos sobre planejamento sucessório. Planejamento é o substantivo do verbo planejar, cuja ação é fazer planos para atingir um determinado objetivo. E hoje eu quero falar com vocês sobre planejamento tributário. Desde que a sociedade politicamente organizada existe, quando começaram a existir atividades comerciais, ganhos financeiros, houve também a necessidade do Estado se financiar nas suas tarefas, para o Estado ter os recursos necessários para cumprir seus objetivos, e esses recursos eram coletados através de impostos. Então, desde essa época que há sempre a tentativa do contribuinte pagar o menor imposto possível e do fisco cobrar o maior imposto possível. Essa situação gerou alguns planejamentos tributários bastante simples, outros mais sofisticados. Por exemplo, dentro dos planejamentos simples, na Inglaterra medieval, o imposto sobre a renda ele era cobrado de acordo com a capacidade contributiva de cada um. E como não havia os mecanismos que nós temos hoje para mensurar a riqueza, essas riquezas eram determinadas de acordo com alguns critérios. Então, por exemplo, aquelas casas grandes que tinham muitas janelas, elas eram tributadas pelo número de janelas que existia, porque imaginava-se que o dono daquela casa tinha uma capacidade contributiva maior do que aquele que morava numa casa simples que tinha poucas janelas. Então, o que aconteceu? Começou-se a fechar janelas. Colocava-se tijolos nas janelas, então as casas grandes tinham poucas janelas por conta disso. Então, era um planejamento tributário simples, mas era eficaz. E por que nós devemos planejar a nossa vida tributária? Para a gente, primeiro, pagar o imposto de uma forma correta, pagar o menor imposto possível, porque se você paga um imposto errado, você tem um risco grande de você ser autuado, tornar a tua vida tributária mais cara. E se você paga demais, você também não consegue recuperar isso do fisco depois. O nosso sistema tributário ele é dividido em dois tipos de tributos. Os tributos diretos, que são aqueles que incidem sobre o lucro da companhia, que é aquele que vai no bolso direto do acionista. Esse ele deve ser planejado para quê? Para que tenha mais valor disponível para pagamento de dividendos e para repartição de lucros dos acionistas. Tem também os tributos indiretos, que são aqueles tributos que incidem sobre a receita, que é o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS, o ISS. É uma gama de impostos ditos indiretos, por quê? Porque quem tem o ônus desse tributo mesmo é o consumidor, é aquele que está na ponta final, porque se não houver consumo, não há tributo. E já que esse imposto ele é do tomador do serviço ou do adquirente da minha mercadoria, por que eu preciso planejar esse tipo de tributo? Por uma razão também bastante simples. Quanto menor for a carga tributária sobre isso, eu vou ter um preço mais competitivo. Porque dentro da cesta de insumos, matéria-prima que compõe o preço de uma mercadoria ou de uma prestação de serviço, os impostos indiretos têm um peso bastante significativo. Então eu devo também planejar os meus impostos indiretos para que eu possa ter um preço mais competitivo em relação ao mercado. Agora, quais os cuidados que eu devo tomar com isso? Esse é o objetivo principal desse vídeo. Até o ano de 2001, o planejamento tributário no Brasil era uma coisa feita assim de qualquer maneira. Tinha alguns planejamentos bastante agressivos, planejamentos que tinham um objetivo mesmo de simular algum tipo de situação para redução de carga tributária, e o fisco não tinha uma ferramenta jurídica para atacar sobre isso, porque no Brasil não existia o princípio que tem na maioria dos países da essência sobre a forma, ou seja, não depende apenas daquilo que você faz, mas da forma que você faz. Em 2001 foi editada a Lei Complementar 104. Essa Lei Complementar 104, ela trouxe um parágrafo único ao artigo 116 do nosso Código Tributário Nacional. Esse artigo 116 é um artigo que fala sobre fato gerador de obrigação tributária.
E esse parágrafo único foi de uma redação bastante inteligente, que ele diz o seguinte: a autoridade fiscal pode desconsiderar qualquer coisa que o contribuinte tenha feito, independente da forma, se ficar caracterizado que o objetivo do procedimento que foi adotado foi unicamente de dissimular a existência de um fato gerador de uma obrigação tributária. O único problema dessa redação é que ela no final diz que esses elementos que poderiam ser considerados como dissimuladores do fato gerador de obrigação tributária seriam listadas numa lei ordinária. Essa lei ordinária, houve até uma tentativa, o Executivo enviou uma medida provisória na época, que essa medida provisória, o número dela era o 66, e essa medida provisória, o artigo 14 dela, tinha lá diversas situações que caracterizavam a dissimulação de um fato gerador de obrigação tributária. Mas isso não foi para frente por uma razão. Naquela época, o governo foi aconselhado a não fazer isso por uma razão muito simples. Quando você faz uma lista de situações que podem caracterizar algum efeito tributário, essa lista tem que ser exaustiva, ela não pode ser exemplificativa. Então, se ela for exaustiva, você elencar 10 situações e o contribuinte identificar uma 11ª que não está na lista, pronto, morreu, você não consegue fazer nada sobre isso. Então, essa medida provisória acabou não indo adiante, essa lei ordinária nunca foi editada e ficou então na subjetividade do fisco. Então, uma das coisas que é muito importante nesse princípio, para você não ter nenhum tipo de problema, é quando você criar um planejamento tributário, você colocar algum tipo de ganho, seja ganho de procedimento operacional, ganho econômico, seja simplificação de tarefas, enfim. Você construir um planejamento de forma que fique claro que o seu objetivo foi de resolver alguma questão operacional e que a economia tributária foi uma mera consequência. Quando você faz isso, o fisco não consegue fazer absolutamente nada contra você, porque tem havido tentativas do fisco em relação a isso. Então, quando você faz então, como um exemplo disso, quando você coloca diversa cadeia de processos para chegar a um determinado objetivo que você não precisaria fazer. Você apenas, dentro daquela regra básica da geometria, né, que o caminho mais rápido entre 2 pontos é uma reta, quando você faz uma série de curvas para atingir do ponto A ao ponto B desnecessário, então você pode estar colocando processos apenas para você diminuir uma carga tributária. E isso o fisco tem combatido, tem tido sucesso em algumas situações, e outras a discussão tem continuado, tem sido ido até o judiciário, e aí começa a discussão quando você consegue provar que o que você fez teve um objetivo que não era necessariamente a redução da carga tributária, foi só uma mera consequência, você consegue ter êxito disso. Mas quando você não consegue, você tem aí uma situação de reversão daquilo que você fez. Então, todo o processo que você tentou obter um resultado de redução de carga acaba gerando para você um contencioso fiscal bastante elevado. Então, o que eu encorajo a fazer não é simplesmente, então não vou fazer nada, não, faça assim, mas sempre faça isso, faça de uma forma que você tenha uma economia tributária, sim, mas a economia tributária como decorrente de uma atividade que você está produzindo e que você está modificando, você está aperfeiçoando aquilo que você faz e você consegue com isso uma redução tributária como um plus daquilo que você está fazendo. Isso não é difícil de fazer, não é difícil de você criar um planejamento dessa forma, basta você olhar para a sua própria estrutura que você sempre vai conseguir. Vamos ser um exemplo muito simples em relação ao IPI. O IPI, como é que o IPI ele é cobrado? Ele é um imposto seletivo, ele é cobrado de acordo com a classificação fiscal de cada produto. E a classificação fiscal desse produto, ela tem um código, tem uma tabela do IPI, e essa classificação fiscal, ela diz quais são as características daquele produto. E dentro das características daquele produto, você consegue incluir o seu produto e aí você tem uma tributação correspondente.
Eu já tive casos que eu participei diretamente de um equipamento de alta tecnologia que estava sujeito a uma alíquota de 10% do IPI pela classificação fiscal que ele tinha. Mas analisando as características daquele equipamento e analisando a tabela do IPI, eu entendi que era possível ele ser colocado numa outra classificação fiscal cuja alíquota era zero. Então, o que se foi feito? Foi feito todo um trabalho de engenharia para se gerar um laudo, que esse laudo pudesse confirmar que a classificação correta daquele equipamento era aquela de alíquota zero. Fizemos uma consulta ao fisco e o fisco concordou com isso. Então, algo que era tributado em 10% passou a ser tributado a zero e sem risco absolutamente algum. Então, dá uma olhada em todos os processos que você tem, dá uma olhada na classificação fiscal dos seus produtos, aquilo que você produz e veja se você encontra aí alguma possibilidade de fazer uma redução de carga tributária de uma forma segura, que é a elisão fiscal. A elisão fiscal nada mais é do que a redução lícita da carga tributária. Não confundir com a evasão fiscal, que a evasão fiscal é crime. Bom, esse era o papo dessa semana, espero que tenha sido útil para você. A gente continua na semana que vem falando ainda sobre planejamento, mas eu vou trazer aqui um planejamento sobre negócios, como é que você pode estruturar o teu negócio desde o início com uma tributação mais leve, mais tranquila e mais segura. Um abraço para vocês, uma boa semana e vamos que vamos. Tchau.